Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar por mais uma noite. Que possamos refletir um pouco sobre as palavras edificantes do seu Evangelho. Hoje é o capítulo 17, Sedes perfeitos. Porém, ontem foi uma data especial para a humanidade. Ontem nós comemoramos 161 anos da doutrina espírita. Porque a doutrina, ela inicia a partir do momento que Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos ao mundo, em 18 de abril de 1857. Começava então a cumprir a promessa do Mestre Jesus, que ele tivera feito em uma época longínqua, onde ele nos assegurava: eu vos enviarei um outro Consolador prometido, que ficará convosco eternamente. Muitos séculos se passaram da sua promessa. O solo foi preparado, espíritos selecionados, para que pudessem vir junto ao codificador da nossa doutrina, para dar a sustentação. Foi um grande projeto, arquitetado pelo nosso Mestre Jesus, para que a sua palavra, um tanto quanto esquecida pelos homens, pudesse nascer dentro da doutrina espírita, porque quando a doutrina espírita nasce, o cristianismo renasceu. O espiritismo não é uma doutrina nova, não traz coisas diferentes. Ela traz simplesmente o Cristo de volta. Na sua essência, na sua simplicidade, na humildade do Cristo. Muitas são as pessoas que acreditam que a doutrina espírita, ela é diferente da doutrina do Cristo. Simplesmente é mais simplificada, mais acessível. Uma literatura que foi trazida explicando as parábolas, as alegorias. Depois de Kardec, coube ao Brasil receber 2 milhões de franceses para que viessem em nosso solo desdobrar a doutrina espírita que Allan Kardec iniciara na França. Nós podemos observar através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier uma literatura vasta de Valdo Pereira Franco, Dona Ivone Amaral Pereira e tantos outros grandes médiuns iluminados por espíritos únicos, que trouxeram um desdobramento, ou melhor, clarearam ainda mais a nossa compreensão dessa doutrina. Então, para nós espíritas, é um momento de muita alegria. É uma comemoração para a humanidade. A promessa do Cristo está sendo cumprida. E dentro do nosso evangelho de hoje, gostaria de ler um pequeno trecho, coisa breve. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazem nisso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nos traz uma reflexão. Amai vossos inimigos. Cabe a nós então prepararmos o coração para talvez a tarefa mais dura e árdua e individual que cada um deve realizar em seu mundo interno,
não cabendo a outro fazer o nosso trabalho de reforma íntima, de distribuir o perdão aos necessitados, sempre que eles exigirem de nós através de ofensas, nós entregarmos a eles, então, a proposta que o Mestre nos ensinou. Jesus, quando foi ao Monte das Oliveiras, em uma região mais circunscrita deste grande monte, chamado Getsemane, aonde era processado as oliveiras e transformadas elas em azeite, Jesus estava ali com 3 apóstolos, orando, se preparando, porque sabia que o Sinédrio e Roma viria o prender, porque chegara a hora do testemunho. Daquele momento onde ele é aprisionado e levado até o Sinédrio, Jesus é jogado a Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Ele é interrogado. Naquele momento, quando Anás, com ironia, fala: é tu, então, que você se diz, então, o Messias? E ele fala: se vós o dizes. Ele queria falar que, se ele estava falando, ele concordava. Mas se Jesus não se proclamava diante dele, não dava satisfação diante de Anás, naquele momento ali, o soldado romano dá um tapa na face do Cristo, para fazer média talvez com Anás. Jesus então aproveita aquele momento e vira para ele e fala: se eu pequei, me fala então onde eu errei. E o soldado não tem o que falar. Porque ao invés dele revidar, Jesus simplesmente oferece a ele uma proposta. Reflita, por que me bateste? Aonde foi que eu pequei, eu errei para merecer apanhar? Jesus é lançado então a Caifás, depois levado a Herodes. Herodes devolve ele a Pilatos. Pilatos então leva ele à crucificação. Em todos esses momentos dessa madrugada triste, onde Jesus passa todo este período de humilhações, em momento algum, ele levanta a voz para agredir verbalmente que seja qualquer um dos seus agressores. Mas porque ele passou por tamanha dor, tamanha dificuldade, porque ele é o nosso guia e modelo. Se nós queremos buscar em alguém um comportamento a seguir, busque no Cristo. Muitas vezes as atrizes, atores, jogadores de futebol lançam moda no corte de cabelo, no vestuário, e isso vira tendência. É como se legiões e legiões de pessoas seguissem aquele que dita as regras da moda. Mas Jesus trouxe uma moda que bem poucos procuram buscar. A moda transitória da materialidade, da tecnologia do ano, dos carros, dos smartphones. Todos nós queremos nos atualizar porque alguém comprou, eu achei legal e nós vamos buscando isso para a nossa vida. Nós sempre estamos atualizados para com a moda e as coisas da tecnologia, da sociedade. Mas o Cristo, há 2000 anos, há quase 2000 anos, nos trouxe uma mensagem imortal. Ele fez algo diferente que todas as pessoas poderiam fazer à sua época. Porque todo grande homem tinha exércitos, tinha dinheiro, generais, eram pessoas que comandavam os seus subordinados, explorando os conquistados. De repente ele vem com uma proposta totalmente diferente. Porque o forte, até a vinda de Jesus, era aquele que tinha o poder militar na mão e o dinheiro. O forte era aquele que subjugava ou vingava uma ofensa. Mas Jesus vem e traz algo inédito aos ouvidos humanos.
Ele traz algo que o forte é aquele que perdoa e o fraco é o que se vinga. Porque precisa de muita força para calar-se diante de uma ofensa, de uma humilhação, de um julgamento indevido, de uma acusação. Precisa ter muita força moral e espiritual para suportar tamanha prova e permanecer digno de ser chamado cristão. Jesus então revoluciona, trazendo a sua mensagem, que aos olhos dos próprios judeus era insignificante por não conseguir compreender. Ele então nos traz a parábola do grão de mostarda, que ele fala que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. A menor de todas as sementes conhecidas da época, mas que quando crescia tornava uma das maiores árvores conhecidas. O que ele queria dizer com a parábola? Que a sua mensagem, a sua doutrina, era tão pequena no seu início como o grão de mostarda. Iniciou na Galileia, na cidade de Nazaré, quando ele tenta, na sua sinagoga, quando ele vai na sinagoga local e fala: eu sou o Messias, o Filho de Deus. E eles tentam matar Jesus, atirando ele do alto do morro onde eles estavam, porque acharam que aquilo era uma blasfêmia. E ele fala: em verdade vos digo, que ninguém é profeta na terra onde nasce. Sai do seu próprio povo, porque fala: tu, Messias, filho de José, o carpinteiro, que nós vimos você crescer? Nunca. E ele então vai a Cafarnaum, e torna Cafarnaum às margens do Tiberíades a sua base militar, digamos assim. Era seu local estratégico para conquistar, mas não pelas armas, a não ser a arma que ele utilizou toda a sua vida: o amor e a caridade para com todos. Quando criticado, ele simplesmente falava: os sãos não precisam de médicos. Porque as pessoas chamavam ele muitas vezes por apelidos. Olha lá o amigo daqueles que não têm boa vida. Porque antigamente a sociedade judaica andava em classes. Os pobres, doentes, sofredores eram excluídos. E Jesus acolhia a todos. Mas então a sua mensagem começa pequena, como uma semente que ninguém dava nada. De repente ele seleciona 12 grandes generais. 12 homens extraordinariamente humildes, pequenos. Eram pescadores, cobradores de impostos, mercadores. De 12 homens simples, ele transforma em 12 grandes homens para levar a sua mensagem ao mundo. Desses 12, um se equivoca pelo suicídio. Judas, infelizmente, pelo desespero do seu ato impensado, comete um ato ainda pior do que a suposta traição, que foi o suicídio. Mas então Jesus prepara esses 11 homens para levar a sua doutrina a todos os cantos, aos gentios, para que pudessem ouvir as palavras do Messias. Então nós podemos observar que tão pequena começa e de repente essa semente germina, transformando num arbusto, de repente uma árvore, que estende os seus galhos por todo o planeta Terra. Hoje o cristianismo conseguiu atingir vários continentes. E a árvore do Cristo, do cristianismo, que começou tão pequena, hoje é uma árvore que fincou raízes no solo do coração humano, ressequido, e tem crescido, elevando seus galhos cada dia mais. Milhares são os pássaros que encontram local de descanso nessa árvore, que fazem seus ninhos para suas famílias.
Nós somos as aves cansadas do céu, que procuramos então, nesta árvore cristã, estarmos ali para com o Cristo, recebendo dele, através das suas palavras, a modificação das nossas vidas. Mas dentro deste capítulo, ele também cita outra parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, uma das sementes caiu à margem do caminho. Vindo os pássaros, a comeram. Outra semente caiu entre as pedras, mas as pedras ainda tinham um pouco de terra. A semente então conseguiu germinar, mas as suas raízes, ao crescer, o solo não tinha profundidade, ergueu-se o sol e todas secaram. Mas uma das sementes caíram em um solo que, vindo as ervas daninhas, os espinhos, cresceram de tal maneira que abafaram a semente e a semente morreu. Mas a última semente caiu em solo fértil e essa semente pôde germinar e produzir frutos. O que Jesus queria falar com a parábola? A semente é a palavra do Cristo e os solos são os nossos corações. Aquela semente que caiu à beira do caminho e vindo os pássaros a levaram, é aquela pessoa que ouve a palavra do Cristo, mas qualquer um consegue tirar ela. Vai no centro hoje não, tem uma festa. Ah, hoje não, eu tenho um compromisso de trabalho. Não, mas deixa para a semana que vem. Não, eu prometo que no mês que vem, é aquela pessoa que qualquer espírito, qualquer sugestão de um espírito inferior, qualquer pessoa consegue tirar ela do caminho do Cristo. É os pássaros que vêm à margem do caminho e comem a semente levando embora. São esses que vêm nos tirando do caminho. Mas e aquela semente que caiu entre as rochas, que tinha profundidade, mas ergueu-se o sol e morreu? Essa semente são aquelas pessoas que vêm à casa espírita ou em qualquer religião buscando a palavra do Cristo. Ela chega na casa espírita, ela chega empolgada, porque olha, esse negócio de espiritismo é muito legal, eu vou estudar, eu vou. A primeira dificuldade, não vou mais. É aquela que nasce, cria raízes, mas ainda não tem profundidade. Ergueu-se o sol da dificuldade, a pessoa desiste. Uma das sementes que caiu em um solo, e de repente os espinhos e as ervas cresceram de tal modo a abafá-la, a semente caiu dentro dos nossos corações. Mas eu me permiti deixar o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, os piores espinhos da minha alma crescer e abafar a palavra do Cristo dentro de mim. Mas uma dessas sementes caiu no bom solo. Caiu no solo da humildade. É aquela pessoa que ouve a palavra do Cristo e não tenta converter os outros, mas converter a si mesmo. É aquele que pegou a palavra do Mestre e começou a trabalhar o solo do seu coração. Pegou a charrua para rasgar, fazendo sulcos neste solo, muitas vezes ressequido, da nossa alma, para que a germinação da semente do Cristo pudesse nascer. Somos como os bons jardineiros a cultivá-la, porque nós estamos atentos com os nossos defeitos morais, com a fiscalização interior, para que a minha palavra e os meus atos sejam uma constância, ou pelo menos siga uma média equilibrada. Porque quando Jesus fala da parábola da candeia, que nós vamos pegar a candeia, aquele recipiente de pôr azeite, e depois acendia como uma lâmpada, né? E ela iluminava a casa. Ele pegava e falava, pegue a candeia e coloque no candeeiro. O candeeiro é o local de colocar a lâmpada. Mas o que era isso? Que lâmpada é essa? Que luz era essa? Vamos buscar um pouco a mitologia grega. Na mitologia grega, Prometeu, o nome Prometeu era o nome de um deus
que tomou o fogo dos deuses e trouxe a humanidade que estava morrendo de frio. Prometeu então foi castigado a ficar no Monte Cáucaso, amarrado para que uma águia durante o dia comesse o seu fígado. Durante a noite, o fígado crescia e durante o dia, a águia voltava. Era uma condenação eterna por ter beneficiado os humanos. Mas vamos então entender uma parte agora onde a ciência nos explica. O advento do fogo. Quando os homens eram primitivos e eles matavam grandes feras e não tinham fogo, eles rasgavam as feras e se alimentavam das vísceras, que eram pobres em proteína. Tinha, mas era insuficiente. Com o passar dos anos, com o advento do fogo, os homens então começaram a comer a carne mais rica em proteína. E com o passar dos anos, dos séculos, dos milênios, o cérebro humano começou a desenvolver, pela oferta de proteína, podendo assim desenvolver uma camada superior de inteligência onde nós chegamos. Mitologia, ciência, espiritismo agora. Nós podemos observar que o fogo roubado dos deuses é a sabedoria. A sabedoria fez com que o homem despertasse. Então, quando Jesus nos oferece a parábola da candeia, ele nos oferece a proposta: se nós estamos aprendendo, acenda esta candeia, acenda o fogo dos exemplos e coloque o exemplo à vista de todos. Porque falar é fácil. Por incrível que pareça, fazer uma palestra ainda é muito mais fácil do que vivenciar a palestra inteira. Mas o caminho nosso, que eu sempre cito Francisco de Assis, pregar o evangelho, sem preciso usar palavras, é a vivência, é a candeia, é o fogo dos exemplos, é essa sabedoria que Deus, Jesus nos trouxesse por amor a nós, para que nós pudéssemos vivenciar. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Multidões. Porque Jesus não só falava, vivia. Quando ele falava de perdão, ele mostrou o perdão. A sua Via Crucis, por exemplo, foi a pregação muda do perdão. Nós necessitamos então compreender o Mestre, para que o Mestre possa entrar em nós. As suas palavras abenegadas rasgar a carapaça enrijecida dos nossos corações, criado muitas vezes em cima do nosso coração essa carapaça por anos de afastamento do que é religioso. Nós nos dedicamos muitas vezes às coisas transitórias e deixamos as coisas eternas em segundo plano. Temos então que compreender também na mitologia grega, quando Esquila, uma mulher bela que aparecia nos rochedos para os marinheiros. Os marinheiros ficavam encantados com a sua beleza, quando percebia, já tinha naufragado o navio, e Esquila mostrava a sua outra face de monstro devorador de seres humanos. O que é a materialidade em nossas vidas? É necessário para viver, mas eu não posso viver para buscá-la. Eu preciso do dinheiro e de todas as coisas materiais, mas eu tenho que possuir eles. Mas os bens materiais não podem me possuir, porque seria a briga com Esquila dentro dos nossos corações. Se eu cair naquela aparência de beleza e de facilidade que o mundo me oferece, eu estarei em momento de distração afastando do Cristo. Daí a necessidade da reflexão interior. Ah, mas eu não posso estudar, não posso trabalhar. Então quer dizer que o espírita não pode progredir? Não, de espécie alguma. O espírita deve estudar, deve progredir. Se você conseguir ser milionário, seja. Mas possua. E não permita ser possuído pelo que tem.
Use do talento que Deus lhe deu para auxiliar aqueles que estão em provas. Todo o talento que Deus lhe deu é uma proposta. E Deus espera algo de nós. Dentro das nossas limitações, trabalhemos no máximo que nós podemos. Seja a melhor versão que você consegue ser de si mesmo, para que você consiga auxiliar os irmãos que vêm atrás. Porque todos nós necessitamos de um braço amigo para nos manter de pé diante das dificuldades que cada um de nós já passamos, estamos passando ou vamos passar. Precisamos uns dos outros. Somos individuais em uma coletividade, mas a coletividade foi criada para que nós pudéssemos uns auxiliar os outros. Quando eu faço a caridade, eu estou ajudando aquela pessoa somente? Nós somos o maior beneficiado quando fazemos a caridade. Aquele que recebe o pão, o remédio, a roupa, independente da caridade, está sendo ali naquele momento auxiliado. Mas é ele o instrumento de Deus para que eu possa quitar débitos do passado. Porque o mal que se fez é apagado pelo bem que se pode fazer. Então, se eu tenho débitos de vidas passadas, ou até mesmo dessa, eu quitarei, não necessariamente pelo sofrimento, porque tem pessoas que acreditam que você nasceu, cometeu uma falha, e vai ter que passar daquela mesma maneira, porque Deus não vai lhe perdoar. Deus lhe perdoa. Mas como Ele perdoa? Lhe dando oportunidade de refazer. E muitas vezes os atos bons que nós estamos fazendo, ou diminui, ou simplesmente destrói o mal que nós fizemos. Porque a salvação está em nossas mãos e não está nas mãos dos outros. Não dependemos dos outros para nos salvar. Dependemos de nós, para escolher o caminho reto. Nós temos o livre arbítrio. Cada um de nós temos o direito de escolha de fazer da nossa vida o que nós bem entendemos. Porém, a responsabilidade para com os atos, para com as escolhas. Se eu escolher o caminho reto, eu errarei menos e, consequentemente, acertarei mais. Mas se eu escolher a porta larga da distração, porque a porta larga é a porta da multidão, é aquela porta onde todos querem entrar muitas vezes porque é a facilidade. Mas a porta estreita entra poucos, porque é a porta da renúncia, da disciplina, da mudança interior. E isso não se vende em farmácia, não se adquire tomando passe, não se adquire ouvindo a palestra. A palestra é ferramentas através dos ensinamentos, para que cada um absorva e leve para o mundo interno e comece o seu trabalho individual de modificação interior. Nós sabemos que temos defeitos, melhor do que ninguém, nós sabemos os nossos defeitos. Mas muitas vezes nós queremos neutralizar a nossa consciência. Porque toda vez que identificamos um defeito, a consciência começa a falar, ó, de novo, está errando. E muitas vezes a gente tenta neutralizar. Mas uma vez a consciência despertada, nunca mais ela silenciará dentro de nós. Sempre ela estará nos cobrando diante das dificuldades, para que possamos buscar. Então, quando Jesus fala, não jogai pérolas aos porcos, parece algo ainda que ele esteja depreciando os outros, como colocando ele como coisas insignificantes. Mas Jesus falava numa época, e nós temos que compreender a época e o sentido que ele queria falar. Ele estava humilhando aqueles que não conseguiam compreender? Fazendo pouco caso? Não. Pelo contrário. O que é um porco? Um animal. Ó. Hoje vocês já aprenderam bastante na minha palestra. Descobriu que o porco é um animal. Mas tirando disso, nós podemos observar que o porco se alimenta, dorme, se alimenta, dorme. Ele é um animal que vive para os seus instintos, saciar as suas necessidades. E quantos eram aqueles homens daquela época que só vivia
para os prazeres da alimentação, os prazeres da vida e da materialidade. Então ele estava falando que não vá perder tempo com aqueles que não estão preparados ainda para receber a minha palavra. Porque eles ainda vivem para o corpo, para satisfazer o corpo, mas não para satisfazer os seus espíritos. Então ele guiava os seus apóstolos a levar a mensagem às ovelhas transviadas da casa de Israel, aqueles que estavam preparados. E dentro de Israel, muitos, a grande maioria, não aceitou Jesus. Quando observarmos Jesus na letra, muitas vezes nós vamos falar, ele se equivocou. Quando ele fala, quando ele estava na cruz, o ladrão, que aí muitas pessoas falam assim, o bom ladrão. Gente, ladrão, infelizmente, ele cometeu um erro. Naquele momento, diante do Cristo, ele estava pronto a redimir. E aí as pessoas falam assim, olha lá, Jesus levou um ladrão para o reino dos céus. Se ele pôde, eu também vou, fazer tudo errado. Não era isso que Jesus estava falando ali. Jesus falou para ele, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Ninguém fala. Ele não estava prometendo que o ladrão estaria com ele no paraíso naquela noite. Em verdade vos digo hoje. Ele está dizendo hoje. Estarás comigo no paraíso. Um dia, quando ele se reformar, quando ele se modificar. Muitas vezes não compreendemos o que Jesus nos trouxe. Qual era a alegoria, qual era o significado, qual era a história, qual era a proposta do Cristo para todos nós. Então nós buscamos o perdão das ofensas. Para conosco, perdoar a si mesmo. É necessário perdoar a mim mesmo? Sim. Todos nós cometemos falhas que muitas vezes duramente nos reprovamos, duramente nos cobramos. Nós trazemos para a nossa vida um martírio, colocamos em nós mesmos um cilício para causar sofrimento, porque nós não conseguimos nos perdoar por algo que falamos, fizemos, ou deixamos de fazer algo. Nós temos que nos perdoar, para começar a perdoar os irmãos que estão ao nosso redor, para preparar a nossa caminhada. Sejamos impiedosos para com os nossos defeitos morais, para que nós possamos corrigi-los, mas sabendo que se nós falharmos, nós estamos em processo de evolução. Nós somos espíritas e sabemos da imortalidade, mas muitas vezes nos cobramos de tal maneira como se esta fosse a última vida. Não vou buscar não consigo salvar porque eu não consigo ser humilde, não consigo perdoar. Não tenho salvação, mas essa não é a última vida. Não é a primeira e não é a última. É impossível alcançar a humildade que o Cristo nos mostrou nesta encarnação. Mas podemos alcançar parcialmente já uma boa parcela dela. Mas ainda a gente vai errar, cometeremos erros ainda. Mas não desista da mudança. Todas as crianças, quando começam a andar, eles têm vários tombos em sua trajetória até firmar os seus passos e poder caminhar firmemente. Nós, na trajetória espiritual, ainda nos encontramos, espiritualmente falando, como crianças espirituais. Ainda nós temos as nossas falhas morais. Quando nós entramos na doutrina espírita, nós temos uma cobrança muito severa para conosco. E muitas pessoas falam, eu não vou mais no espiritismo porque eu ainda continuo errando. Não deixe de vir na doutrina. Mesmo que continue errando, venha. Mesmo que, mas eu tenho vícios ainda, eu ainda tenho dificuldade com o alcoolismo, ainda fumo, não tem problema, continue vindo na doutrina. Ao tempo certo. A doutrina te dará as ferramentas e você amadurecerá e vencerá qualquer adversidade que você tem. Qualquer problema. Muitas vezes nós temos irmãos dentro de uma casa espírita
e olhamos para eles assim, ó, tudo estava com Cristo lá, todo mundo aqui é evoluído, todo mundo compreende. Não é assim. Nós temos irmãos que estão tendo contato com a doutrina da primeira encarnação. Muitos espíritos que reencarnam e encontram o espiritismo são espíritos magoados com Cristo. Porque através das outras religiões dominantes da época, em nome do Cristo, dizimaram pessoas e famílias. E muitos espíritos ficaram com mágoa de Jesus. Porque em nome do Cristo, várias religiões mataram. E então eles guardaram essa mágoa. Tem dificuldade de aceitar o Cristo. Por mais que admira ele, ainda sente uma mágoa ainda. Mas da onde que vem? Nós vamos ver irmãos que estão saindo de outras filosofias religiosas nesta